Você já sentiu que está tentando viver uma vida com Deus? Mas alguma coisa dentro de você sempre te puxa para baixo? Parece que tem algo atrapalhando esse desenvolvimento de alma. Você começa bem, se anima, se compromete, mas depois vai passando o tempo, os dias, você perde o foco, volta aos mesmos pensamentos, reage da mesma forma que antigamente, repete os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos comportamentos. E isso começa a gerar algo dentro de você. Confere comigo se isso não acontece. Frustração, culpa, sensação de estagnação, sensação de estar sempre recomeçando. Parece que você nunca consegue seguir adiante. Parece que você chega num limite e dali você volta e começa tudo de novo. Deixa eu te falar algo com muita clareza. O problema não é falta de fé. O problema não é falta de conhecimento. O problema são sabotadores internos que você tem. E nessa série, nesse workshop, nós vamos desvendar cada um deles. Sabotadores que continuam governando você. Mesmo você querendo mudar, tentando mudar, você não consegue. Seja muito bem-vindo ao workshop Os 7 Sabotadores da Sua Vida Interior. Aqui nós vamos falar profundamente, nesses 7 dias, sobre desenvolvimento espiritual, cura interior, maturidade espiritual e discernimento espiritual. Era isso que você estava esperando? Você estava ansioso por esse workshop, por esse curso, por esse evento? Então chegou o grande dia. Mas tenha certeza, tudo que eu falar aqui para você não vai ser nada superficial. Então, eu já adianto para você que em todas as aulas você tem que estar com a sua Bíblia, com um caderninho e uma caneta nas mãos. Por quê? Vai acontecer momentos que eu vou fazer pergunta para você. Eu vou indagar você a fazer anotações. São dessas perguntas, são essas respostas que você vai identificar quais os sabotadores que você tem, quais as tarefas que você vai executar para que esse sabotador ele saia da sua vida de uma vez por todas. Então aqui não é só uma aula em vídeo apenas que você vai me assistir por um período aqui e acabou. Não. É uma aula seguida de uma próxima aula que vai se complementando como se fosse um quebra-cabeça. Então, na aula de hoje, você vai conseguir enxergar um sabotador. E assim a gente vai seguindo dia a dia. Meu nome é Gerdeon Lana, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não é seguidor aqui do canal ou participa dessa plataforma de alunos aqui, eu sou idealizador do canal Academia Teológica Prática. Eu ensino teologia prática no dia a dia aos meus alunos, todos os dias. Eu sou teólogo, terapeuta clínico há mais de 15 anos e ajudo pessoas a curarem seus traumas, a desbloquearem os seus medos e inseguranças e a desenvolver a sua vida espiritual à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Porque não é só aprender a Bíblia, não é só ler. É aprender a viver a Bíblia. Aprender a praticar o que está escrito aqui. Esse é o grande segredo para que a gente desenvolva a nossa maturidade espiritual. E hoje nós já temos mais de 1.000 alunos dentro da nossa comunidade teológica, desenvolvendo maturidade espiritual, alinhamento interior e transformação real na vida prática. Se você é um desses alunos, você já sabe como que funciona a minha metodologia e o quanto eu venho me dedicando, me entregando aqui e instigando você a ler, entender e praticar o que está aqui. Não o que está aqui dentro, mas o que está aqui dentro. Por isso que a teologia, o curso teológico se chama Teologia Prática. É aprender e praticar. Aprender e praticar. Esse workshop, ele é uma porta de entrada para algo mais profundo que a gente vai falando e você vai entendendo durante cada dia que você
for complementando aqui. Agora, antes da gente continuar, se você está vendo esse vídeo aqui no canal do YouTube, por um acaso talvez esse vídeo ainda está aqui no ar, que ele vai sair, vai para a plataforma de alunos, mas se você está assistindo aqui ainda, já se inscreva aqui embaixo para que os próximos vídeos você receba ele. Porque quando você se inscreve, o YouTube, ele informa você, ele notifica o seu celular que um novo vídeo ele foi postado. Se você não se inscreve, você fica sem saber. Você fica sem informação desse canal aqui. Então, vou te dar aí 10 segundos para você clicar aqui embaixo em seguir o canal, para você ficar por dentro de todas as novidades, porque todos os dias nós temos postado conteúdos aqui dentro. Agora, se você já está vendo esse vídeo dentro da plataforma de alunos, você não precisa se inscrever, porque provavelmente você já tem os conteúdos que você precisa para desenvolver toda a sua caminhada espiritual. Então, clica, segue aqui, para a gente seguir aqui com a aula. E assim você vai receber todos os 7 vídeos. Tá certo? Combinado? Já se inscreveu no canal? Já está tudo certo aí? Bíblia na mão? Então vamos embora. Agora que você já se inscreveu, eu quero explicar para você como que vai funcionar todo esse workshop. Ele tem duração de 7 dias, são 7 aulas. E em cada dia nós vamos revelar um sabotador específico. Um sabotador que pode ser que esteja travando a sua vida interior, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, e a gente vai entender como que a gente vai destravando isso dia a dia. E o mais importante, você vai entender como ele funciona, como ele se manifesta e como começar a quebrar esse padrão na prática. Isso é o que mais tem de valor dentro desse workshop. Em Provérbios 4:23 está escrito que sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo está aqui dentro. A gente já falou em alguns outros vídeos sobre coração e mente, que tem uma ligação. E você já entendeu que se o seu interior estiver desorganizado, a sua vida externa, tudo isso aqui que a gente está vendo, sentindo e ouvindo, também estará. Então hoje nós vamos falar do primeiro sabotador. Talvez o mais perigoso de todos, dependendo do grau, sim. O sabotador da falsa sensação de estar bem. Sabe aquela sensação que parece que as coisas estão bem, mas você sabe que não está? Parece que você quer maquiar a sua vida, maquiar os seus resultados, maquiar o que está acontecendo com você, mas você sabe que lá dentro, quando você está sozinha, quando você está na sua casa, quando você está no seu relacionamento, você tem certeza que as coisas não estão bem. Esse sabotador, algumas pessoas mantêm ele vivo. E o que ele faz? Ele faz você acreditar que você está avançando, quando na verdade você está travado, paralisado, congelado, no mesmo instante que ele chegou até você. Em 2 Coríntios 13:5 está escrito: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Preste atenção, todo versículo que eu citar aqui, eu preciso que você anote para você depois ir conferindo, para você ler depois todo o capítulo, porque isso é muito importante, tá? Então ele diz assim, 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós, se não é que já está reprovado. Ele é confuso, mas eu quero te explicar o que Paulo está dizendo aqui. Preste muita atenção nessa explicação. Paulo aqui ele não está falando com pessoas fora da igreja, ele está falando para a igreja de Corinto. Ele está falando para pessoas da igreja dele que ele conhece, que ele convive. Pessoas que já conhecem a palavra, já ouviram e estão praticando. Pessoas que já tinham ou têm experiências com Deus. Pessoas que já têm uma vida espiritual. Pessoas que já têm uma caminhada espiritual.
E mesmo assim, ele diz, advertindo, examinem vocês mesmos. Olhe para a sua vida. Olhe para dentro. Faça uma autoanálise da sua vida espiritual. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que existe um perigo muito silencioso, que é o perigo de você viver uma vida espiritual de aparências. Lá dentro da igreja, no seu convívio com as pessoas da igreja, você é uma. Quando você sai de lá, quando você volta para a sua vida cotidiana, para a empresa, para o seu bairro, aonde você mora, você é outra pessoa. É o testemunho de vida que a gente sempre fala. Você tem que dar bom testemunho. É isso, é a aparência. O quanto que você está vivendo, aquilo que você está ouvindo e aprendendo, e aquilo que você tem que praticar. Quem você tem que ser. A identidade de um cristão. Então, viver uma vida espiritual de aparência, sem a transformação real interna. Aí você olha para a pessoa ora, mas ela não sente Deus internamente, você não consegue ver isso. A pessoa participa dos eventos, participa dos cultos, mas ela está ali só de corpo presente. A alma dela e a mente dela, o foco, ela está desconectada daquilo ali. Ela ouve, mas não observa. Ela canta louvores, mas não vive o que canta. Ela canta, mas não vive. E o mais perigoso de tudo isso, desse comportamento, dessa vida dupla, é que muitas vezes a pessoa está tão no automático dessa forma, vivendo assim, que ela não percebe. E isso nós chamamos de esfriamento espiritual. E ele não acontece de uma vez. Você não dorme com temor e acorda fraco espiritualmente. São brechas que a gente mesmo vai abrindo na nossa vida espiritual dia a dia. E nesses dias eu vou falar de muitas delas. E você vai identificando e vai anotando aquelas que você identifica, que você pratica, que você faz, para você ir anulando isso da sua vida e fechando as brechas. E fechando todas as brechas que você tem na sua vida, para que você possa fluir, para que você possa se encher. As brechas são como erros, são como portais, são como buracos que você abre na sua alma, e quando o Espírito vem derramando ali o conhecimento, derramando ali tudo aquilo que é pregado, é evangelizado, toda a palavra que você ouve, a sua alma ela não absorve. Ela recebe e vaza por essas brechas. Fica uma alma fraca. É onde você não consegue ter todo esse aquecimento que a gente está falando. Você não consegue ter toda essa estrutura espiritual contínua de continuar caminhando a sua vida, apesar dos problemas, das aflições, apesar das dificuldades, que isso, infelizmente, enquanto estivermos aqui nessa terra, a gente vai passar. Mas há uma diferença. Quando a nossa alma ela está cheia, quando a nossa alma está com a armadura completa, quando estamos plantando e colhendo todo o fruto do Espírito, ela tem força, determinação, foco, dinamismo para caminhar sempre em frente. Em Mateus 24:12 está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você já ouviu provavelmente esse versículo, que ia chegar um tempo que esse amor, sabe aquele primeiro amor que a gente sempre fala, iria esfriar. E o esfriamento, ele também é um processo. É um processo lento, silencioso, imperceptível. A pessoa começa a reclamar de tudo no culto, a pessoa ela começa a perder a sensibilidade espiritual, ela busca mais distração do que presença. Sabe aquela pessoa que não fica quieta no culto? Que ela não vê a hora, fica olhando toda hora no relógio, fica olhando o celular, fica conversando, fica levantando, vai no banheiro, volta, levanta, vai beber água, vai para a porta, vai lá fora,
fica reclamando de dor nas pernas, dor nas costas e não sei mais o que. São pessoas inquietas. E ela vai criando isso vai aumentando e vai só piorando. Isso são o quê? Comportamentos e hábitos. Isso é a sua forma de demonstrar o que está interno. Você tem uma alma que está fria, uma alma que está desfocada, uma alma que está fraca. E aí, quando você está num culto, num evento, quando você está lendo a Bíblia, quando você está estudando, quando você está fazendo o seu devocional de manhã, quando você tenta ter uma rotina espiritual que vai te elevar, você não consegue fazer todos os dias, você não consegue fazer até o final, você não consegue fazer sem reclamar, você não consegue fazer sem ter uma distração, um celular, se o celular toca ou vibra, você para tudo para olhar quem é que está acontecendo. Essa perda de sensibilidade espiritual, a culpa toda é nossa. Eu já tive alunos perguntando assim, eu não consigo orar por muito tempo, eu não consigo ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia e sinto sono. Claro que existe a parte fisiológica. Se eu for ler a Bíblia 1h da manhã, eu vou ter sono, vou estar desfocado. Eu acordo 4 da manhã, então não vou conseguir. Então eu tenho que me organizar em horários dentro da minha rotina, dentro do meu cotidiano, para fazer esses estudos, para alimentar a minha alma. Mas existem pessoas que realmente, independente do dia, da hora, o local, elas têm um cansaço físico. Isso são sinais de alma enfraquecida. Só que não fica triste com isso. Eu não estou aqui para te julgar, para falar que você está desviado, está frio, que você é uma pessoa que não tem conexão com Deus, que você está insensível ao Espírito Santo. Não é isso. Esse evento aqui é para trazer comportamentos e hábitos que a gente vai perceber que eles estão ligados a uma alma enfraquecida. E a gente vai chegar nos sabotadores. E aí você vai entender o que você vai ter que fazer, se você se identifica com um deles, para que isso mude, se caso você queira mudar. Porque da mesma forma que você deixa chegar a esse estado deplorável de alma, você também consegue reverter tudo isso. Ou seja, só você pode mudar e só você pode deixar se chegar a um estado ruim. Então, a responsabilidade de tudo isso que a gente vai falar em todos esses dias aqui é sua. Não é minha, não é do seu pastor, não é do seu líder, é apenas sua. Então, preste sempre atenção em tudo que a gente vai estar falando por aqui nesses dias. Vai anotando tudo, vai pesquisando, vai lendo e relendo os textos e contextos que a gente vai estar trazendo aqui, para que você vá enriquecendo o seu conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele transforma. O conhecimento que faz com que a gente erre menos e acerte mais. É através do conhecimento. Então, todo esse evento, esse workshop, ele foi desenhado dia a dia como uma peça de quebra-cabeça, para que daqui a 7 dias a gente tenha todo o desenho pronto. E você vai ver o quanto que a sua vida espiritual ela vai mudar, ela vai amadurecer, ela vai resistir aos dias ruins, porque você vai estar fortalecido. Então, essa perda de sensibilidade, a busca de distração durante esses momentos religiosos que a gente tem, e a pessoa ela vive no automático. Ela vai para o culto, domingo, 7 horas, 9 horas termina o culto, ela vai lanchar, vai fazer a parte social dela, vai para casa e começa a semana de trabalho. E ainda assim, muitas vezes ela acha que está tudo bem. Mas olha o que está escrito em Romanos 7,19. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso foi Paulo. Aqui Paulo revela algo profundo. Sempre existirá um conflito dentro de nós. Esse conflito, essa briga, ela é natural por causa do pecado que todos nós temos. Todos nós temos isso. Desde a queda de Adão, entrou o pecado no mundo e no ser humano.
E dentro de nós temos as nossas carências, temos os nossos desejos, as nossas vontades carnais, vícios que a gente tem ou tinha, e eles sempre estão vivos, tentando voltar, tentando vir à tona, tentando nos desestruturar, nos enfraquecer para que eles vençam. São as obras da carne. Todos nós, independente do ser humano, tem isso dentro de si. É uma luta diária, é uma luta constante. E você só consegue vencer cada uma dessas etapas, cada uma desses desafios, fortalecendo a sua alma todos os dias. Por isso que eu tenho o meu programa de devocionais, onde você vai lá começar a fazer 50 dias de vídeos gravados, que você só ouve ali 15, 20 minutos por dia aplicando. Ainda tem uma apostila, um material para você fazer, aprender a criar o seu próprio devocional de acordo com a sua necessidade, para que você evolua diariamente com uma palavra. Depois eu vou deixar o link sobre esses devocionais aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o quanto é importante isso. São devocionais que você vai entender como se fortalecer diariamente. Mas aqui Paulo revela algo profundo. Existe um conflito dentro de você. Você sabe o que é certo, você quer o certo, porque você já ouviu, já leu, já entendeu. Você decide mudar, você decide parar de fazer isso, você decide se relacionar com essas pessoas, você decide mudar de ambiente, mas muitas vezes você não sustenta essa decisão. Você não consegue resistir. E isso vira um ciclo. Você tenta, cai, culpa, recomeça. E assim você vai levando a sua vida espiritual de altos e baixos. E aos poucos você vai vendo que o tempo vai passando e você se acostuma com isso, porque você já tentou tantas coisas, jejum, oração, monte, campanha, e nós não sei o que, e unção, e nada mudou até hoje. Então nós vamos entender a raiz de cada uma dessas coisas para que a gente definitivamente agora entenda o que está acontecendo com a gente, identifique o que é que está causando essas carências e definitivamente a gente anule isso. Em Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece? Ou seja, você pode estar sendo enganado por você mesmo. Talvez algo é criado em você, aquele eu não resisto, eu não aguento, e você vai de tentativa e erro, você suporta, aceita, e você está perdendo a batalha para você mesmo. Agora preste atenção nisso. Existe uma diferença muito grande entre acreditar e ter fé. Se a gente for olhar a palavra fé no hebraico, no original, ela tem um peso e uma significância totalmente diferente. Fé no hebraico se chama emuná. E emuná não significa acreditar que Deus existe, que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é tremendo. Emuná significa firmeza, constância, estabilidade, fidelidade prática. Olha a diferença. É a fé testada. A fé testada no deserto, nas dificuldades, é a fé testada nas aflições, nos medos, é a fé testada nos desafios que a gente tem diariamente. E como que essa fé ela é construída? Como que a emuná é construída? Preste atenção. Ela é construída com rotina, repetição e disciplina espiritual. Rotina, repetição e disciplina espiritual. Isso só você pode construir. Isso é construído todos os dias. Não é de vez em quando, não é quando dá,
não é se eu conseguir, é todos os dias. Eu sei que eu não quero pegar pesado nesse primeiro dia, porque eu quero que você volte e vá entendendo o contexto. Que você vai entendendo o contexto. Também não quero jogar peso sobre você. Eu sei que a caminhada de cada pessoa é diferente, cada um tem uma caminhada, um tempo diferente do outro, uma disponibilidade, uma vontade, um desejo. Eu tenho um desejo ardente muito grande todos os dias de crescer espiritualmente. Isso queima dentro de mim. Quando eu faço o devocional com os meus alunos, quando eu faço as aulas quinzenais, quando eu faço um workshop como esse aqui, não é que eu tenho tudo isso aqui na minha mente do jeito que eu estou passando para você. Não é assim. Eu vou estudar, eu vou trazendo coisas novas. Se eu for fazer outro workshop desse, com o mesmo tema, não vai ser igual. Provavelmente eu vou ter coisas novas. Então, quando eu leio e aprendo e aplico e colho, eu ensino. Então, quando eu ensino para você, eu aprendo de novo. Eu reforço tudo isso aqui que a gente está falando. Então, nós estamos aqui caminhando e aprendendo juntos. Uma coisa que eu quero que você sempre lembre é: nunca se compare com ninguém. Eu sempre via isso dentro da igreja. A pessoa está ali, está buscando, está ali, tem 10, 15 anos de ministério, e chega uma pessoa com um mês, ela já está pregando, evangelizando, já está trazendo pessoas, já está ganhando gente para Jesus, já está evangelizando a sua casa, e aí você se compara a essa pessoa, você se sente mal. Só que lembre-se que somos pessoas uma diferente da outra. Cada um tem um comportamento, habilidade, competência diferente. Cada pessoa tem uma aceleração, uma temperatura, uma velocidade diferente da outra. Tem pessoas que têm mais fome, sede, vai atrás e busca e compra curso, e compra livro, e compra Bíblia de estudo, e faz cursos e participa de eventos. Tem outras que elas ficam mais na leitura mais básica, vai lendo uma coisinha ali, outra ali. Então, há diferença. No mundo espiritual, quanto mais fome você tem e busca alimento, mais forte você vai ficando. Mais qualidade nos conteúdos você vai tendo. Ninguém desenvolve bem o conhecimento para praticar, para ensinar, para exortar, para dar uma aula da Bíblia, sem ler a Bíblia, sem estudar e principalmente sem viver o que está escrito aqui. Em Josué 1:8 está escrito: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Aqui ele estava falando na época da Torá. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme quanto nele está escrito. Quando Josué falava disso, ele trazia para si e para todos ali, instigando o desejo da leitura, e durante o dia você ia trazendo aquelas lembranças, você ia meditando em tudo que estava ali, tudo que você leu. Por isso que quando eu faço os devocionais com os meus alunos, é pela manhã, eu deixo todos os textos ali para que, durante o dia, meio-dia, no horário de almoço, ele vai lá e lê o texto. Ele relê o que ele aprendeu de manhã, café da tarde na empresa ou na sua casa. Eu vou reler de novo. À noite, antes de dormir, eu vou ler de novo. Por que ler 3, 4 vezes a mesma coisa que eu estudei hoje de manhã? Para colocar, para fixar, para aprender. Porque amanhã você vai fazer um rotineiro, um devocional diferente. Vão ser conteúdos diferentes, versículos diferentes, histórias diferentes. E aí, quanto mais você lê e medita, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você evolui, mais você cresce, mais você fortalece a sua alma, mais você desenvolve maturidade espiritual, mais conexão com o Pai você tem, mais discernimento espiritual você ganha e mais vida espiritual você recebe. Isso é construir fé real. E é dessa maturidade que nasce algo essencial
que é o discernimento espiritual. Em Hebreus 5,14 está escrito: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é devido, o que é mandamento, o que não é. Discernimento espiritual é perceber o que está por trás, saber como agir, não ser governado pelo pecado, pelos vícios e pelas emoções. Entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Agora eu quero que você não só me escute, eu quero que você pense, eu quero que você analise, eu quero que você raciocine e responda para você com sinceridade. Hoje, o que você precisa largar? Que você sabe que está te afastando de Deus. Qual é a sua prisão? Qual é a corrente? Qual é o pecado? Qual é a brecha que tem na sua vida, que você sabe que tem? Qual é o pecado oculto que você acredita que ele é a causa ou uma das causas mais graves do seu esfriamento espiritual, ou talvez ele é uma pedra que está no seu pé, que você está caminhando dia a dia arrastando e você não consegue caminhar muito, você não consegue ir muito longe por muito tempo por causa do peso e as amarras que estão nos seus pés, dessa corrente, desse pecado, desse erro, desse comportamento, desse hábito, desses pensamentos, dessas falas. Pode ser um vício, pode ser um relacionamento, pode ser um comportamento, pode ser um hábito. Eu quero que você identifique. Eu quero que você faça uma autoanálise na sua vida para você identificar o que hoje impede você de seguir, de avançar no mundo espiritual. O que você faz escondido, que ninguém vê, mas você sabe que é errado. O que você tem evitado de ser confrontado? Sabe quando vem aquela irmã, aquele irmão que você sabe que pode trazer uma resposta de Deus para a sua vida e te dar um calafrio e um medo? Esse medo está escondendo o quê? O que você tem escondido na sua vida que você tem medo que as pessoas saibam? O que te causa vergonha, medo ou raiva quando é pregado falando que isso é errado, que isso é contra a vontade de Deus? Que você fica caçando um jeito de se defender. Não, mas aqui está escrito assim, o pastor entendeu errado. O que você já entendeu, mas ainda não obedece? Se você se sentir confortável, você pode até escrever nos comentários aqui que eu posso trazer aulas, ajudas dentro disso, porque tem coisas que a gente tira do âmbito espiritual, que são comportamentos e hábitos. E aí entra na parte terapêutica. Eu estou dizendo isso porque eu atendo pessoas que têm problemas, que estão ligados no mundo espiritual. Mas são comportamentos e hábitos que ela faz e comete, ou pensamentos que faz ela pecar, mas também que pode levar ela à morte física, que pode levá-la à vergonha, à exposição, a perdas, a doenças, a divórcio, a separação de filhos e família. Aqui não é lugar de julgamento. Como eu falei, eu não quero trazer um peso para você, eu quero trazer alívio. Eu quero ajudar você a identificar isso tudo e você tirar esse desmaranhado de problemas, de coisas da sua vida, para você viver uma vida leve espiritualmente. Esse ambiente aqui eu quero que você entenda que é seguro. Todo mundo que está aqui, dentro dessa plataforma, está buscando a mesma coisa, assim como eu e você, que é tirar de nós
todo pecado, todo julgamento de erros que a gente tem e viver uma vida prática, ter uma rotina diária, desenvolver a nossa vida espiritual diariamente. Esse ambiente é para a gente crescer. Só que para a gente crescer, nós temos que ser sinceros naquilo que pecamos, negar, resistir, estudar, nos fortalecer todos os dias para a gente continuar aqui em crescimento. Agora, eu quero trazer uma prática aqui para você, um exercício. Então, é importante você anotar todas as aulas. Lembra de trazer a Bíblia, um caderno e uma caneta. Sempre vai ter exercícios aqui para você anotar, para você praticar. Ah, e agora eu não consigo, eu estou no serviço, no horário de almoço. Não tem problema. Assista novamente para você fazer. Entenda que todas essas aulas desses 7 dias vão ter exercícios práticos e você precisa fazê-los. Você precisa executar. E existe eu não vou trazer a explicação, mas quando a gente coloca no papel e vai escrevendo, é totalmente diferente do que digitar num celular, num tablet ou num computador. Então, vamos trabalhar esses 7 dias dessa forma que eu estou orientando você para que a gente faça o negócio dar certo, dar resultado, tá bom? Combinado? Então tá bom. Então agora vai vir uma prática que pode mudar completamente a sua vida interior, que é o que eu acabei de falar, chama escrita terapêutica. Enquanto tudo isso, todos esses pensamentos, julgamentos e achismos estiver na sua mente, fica tudo confuso. Mas quando você escreve, quando você coloca num papel, quando você coloca numa agenda ou num caderno, você organiza tudo que está aqui dentro. Você consegue enxergar, analisar e confrontar um por um. Em Salmo 139, do 23 ao 24, está escrito o quê? Esse salmo você conhece. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hoje eu quero que você escreva o que você está sentindo, sentimento. O que você está sentindo agora? Você vai anotar e você vai colocar o que você está sentindo agora. Nesse momento, a gente trouxe alguns confrontos, a gente trouxe alguns versículos, eu falei algumas coisas aqui que fez você pensar e você teve algum sentimento, com raiva de mim, nossa, raiva desse cara falar sobre isso. Ou talvez você sentiu uma emoção. Que emoção você sentiu? Tristeza, angústia, vergonha, medo? Anota o que você está sentindo. Anota quais os pensamentos que vêm na sua mente agora. Quais os pensamentos que vieram desde o início que a gente está conversando aqui. Quais os pensamentos que se repetem? Esse cara não sabe nada. Não, esse negócio de Bíblia está por fora. Esse negócio de terapia não é de Deus. Coloca tudo, vai colocando. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Anote todos os pensamentos e sentimentos e emoções que você está tendo neste momento. Isso aqui é sim um encontro bíblico, onde a gente está trazendo base bíblica, mas eu vou trazer também técnicas terapêuticas, porque envolve hábitos e comportamentos. E aí já entra na parte de desenvolvimento humano, mas sem tirar o respaldo bíblico. Agora você vai anotar quais são os hábitos que você tem praticado que te afasta de Deus. Aqueles que você sabe que são errados. Anota um por um. E agora você vai anotar como que você tem reagido. Quando você tem vontade, desejo de fazer alguma coisa e você faz ou não faz, como que é a sua reação? Você foge do pecado, do ambiente, da pessoa? Ou você não resiste, ou você faz para agradar? Qual é a sua reação? E agora, analisando tudo isso que você escreveu, analisando cada ponto desse, olha, leia, releia agora
olha um por um, analise. Tá tudo certo? Tá faltando alguma coisa para anotar? Se tiver, anota. Se não tiver, coloca aí embaixo. O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar hoje? De tudo isso aqui, o que eu tenho que fazer? Sem filtro, sem aparência, só verdade. Você não precisa escrever aqui embaixo e colocar isso aqui para nós. É para você. Por isso que tem que ser sem aparência, sem filtro, verdadeiramente para você. Porque nos próximos dias nós vamos pegar tudo isso que a gente está construindo dia a dia, aula a aula, encontro a encontro, e vamos tratar. Nós vamos confrontar, nós vamos alinhar à luz da Bíblia. E você vai entender, você vai combater, seja vícios. Sim, vícios. Por que não? Existem vícios como pornografia, cigarro, bebida, sexo que as pessoas praticam e elas não conseguem largar. E ela sabe que muitos julgam ela, ou a própria Bíblia, ela já sabe que isso é errado, ela não sabe o que fazer para mudar isso. E muitas dessas coisas, elas estão ligadas ao emocional, não só a parte espiritual. Então não é só uma rotina de Bíblia, de oração e jejum, mas de mudança comportamental, de entender que esse vício, o que tem por trás dele? Qual é a falta? Qual é a falta? O que faltou que eu substituí com esse vício? Ah, é isso aqui, eu descobri. Essa é a raiz, então. Eu sou viciado nisso porque me faltou isso na minha concepção humana, no meu desenvolvimento humano, o trauma que eu tive, a falta ou o apego, ou as crenças limitantes da minha infância com a minha família, no âmbito que eu vivia, é isso aqui que está me levando a pecar, que está me levando a ter todo esse comportamento, esses hábitos nocivos, tanto a mim como pessoa, quanto a minha alma como vida espiritual? Sim. E você vai entender biblicamente e terapeuticamente como tratar isso tudo. Você vai descobrir, você vai identificar e você vai anular tudo isso nesses 7 dias. Por isso que é importante você não perder nenhum dia. Por isso que é importante que esse momento aqui, quando você for fazer, assistir, estudar, seja um momento que você não vai ter nenhuma distração. Seja um momento que você pode anotar tranquilamente, com medo, sem medo de alguém ver, de alguém ler o que você está escrevendo ali, porque é algo que você vai jogar para fora. Você vai ter muito confronto aqui dentro. Mas é necessário para você se curar disso tudo, para você mudar totalmente a sua vida. Isso aqui não é só um evento espiritual. É um evento de mudança de vida, de comportamento completo. Nós vamos tratar, nós vamos confrontar tudo isso aqui alinhado à luz da Bíblia. Hoje você começou a enxergar, a entender o que é que a gente vai trabalhar nesses 7 dias. A importância de identificar tudo isso e de mudar. Você vai entender por que você está estagnado na sua vida espiritual. Por que você começa a ler a Bíblia e dorme em cima dela? Por que você começa a orar e não tem palavras para falar com Deus 10 minutos, 5 minutos? Você vai entender por que você lê a Bíblia e não entende nada. Você vai entender por que você ora e não sente nada, e parece que Deus se afastou, se calou, virou as costas ou não existe. Você vai entender por que você não tem discernimento espiritual nas suas escolhas. Hoje você já começou a enxergar isso. Isso já muda tudo. Amanhã nós vamos entrar em mais um sabotador que está controlando a sua vida, sem que você perceba. Então, não acumule aulas, não deixa para assistir. Amanhã eu não vou assistir, não, aí eu assisto depois de amanhã, assisto as 2 de vez. Não faça isso. Pratique o de hoje
finalize, complete, complemente, reveja essa aula aqui quantas vezes for possível, para amanhã você continuar caminhando, seguir em frente, mais um passo, mais um degrau. Porque a transformação ela não acontece quando você apenas entende o que eu estou falando aqui. Ela vai acontecer de verdade quando você entender e aplicar. Quando você perceber a importância disso tudo e você decidir. Quando você entender que a responsabilidade da mudança é sua. A responsabilidade de alimentar a sua alma é sua. A responsabilidade da sua alma é sua. Deus, ele te deu essa responsabilidade de cuidar da sua alma enquanto você estiver aqui, de ser luz e sal, de você ser luz no caminho, no seu caminho e no caminho daquele que encontrar você. E isso é muito importante. Então a gente vai ficar por aqui. Se você ainda, preste atenção, hein? 2 detalhes importantes antes da gente finalizar a aula de hoje. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link, que é o link do grupo de alunos, onde eu vou disponibilizar material e enviar as próximas aulas. Depois que finalizar aqui, clica, entra no grupo para você não perder nenhum conteúdo, para você não perder essa série, tá? Então tá aqui embaixo. Para você que quer conhecer os devocionais que eu citei aqui, que é muito importante, que são 50 dias de devocionais, mais um material didático para você criar os seus próprios devocionais personalizados, o link está aqui abaixo também. Que o Eterno te abençoe. Esse é o nosso primeiro dia. Eu espero que você tenha gostado. Já deixe os comentários aqui embaixo se o que eu falei teve alguma relevância para você ou não. Se você quiser compartilhar algo comigo, coloca nos comentários que eu respondo todos os comentários. E amanhã a gente está aqui para dar continuidade a esse evento, a esse workshop, a essa mudança de vida. São 7 dias de confronto da alma e da carne, onde a gente vai mudar junto, totalmente. 7 dias de vida nova. Até amanhã, até o próximo vídeo.